Um Vasco completamente apático. Para quem assistiu esse Vasco da Gama e Palmeiras que acabou de terminar, parece simplesmente que o elenco do Vasco não entrou em campo. Além de uma arbitragem muito ruim, que já iremos falar sobre isso, não sei como ainda esse senhor Wilson Pereira de Sampaio segue apitando no Campeonato Brasileiro, pois sempre nos jogos do Vasco da Gama a arbitragem dele é simplesmente horrorosa, muito ruim, um árbitro completamente caseiro. Hoje, um critério utilizado de duas maneiras completamente diferentes para Vasco e Palmeiras, um impedimento no lance do gol do Vasco, que até o momento eu não consegui enxergar, além de não ter entendido como foi traçada as linhas pelo VAR. Eu, na minha humilde opinião, entendi uma nova jogada no gol do Paulinho Paula, mas enfim, a gente já vai falar sobre isso com mais cuidado. Vamos entrar mais nesse assunto, porque se tratando de 11 contra 11, meu amigo, hoje o Vasco não jogou bola. Hoje, para quem assistiu a partida do Vasco e souber da história, e eu tenho convicção de que você muito provavelmente irá saber do que aconteceu, vai achar que o Vasco é que ficou na Colômbia de quarta até sexta-feira, chegou no Rio de Janeiro às 7 horas da noite e teve apenas um dia de treino antes de enfrentar o Palmeiras. Parece que a história é a inversa. Parece que foi o Palmeiras que ficou 5 dias se preparando para enfrentar o Vasco. Porque o Palmeiras sobrou do primeiro ao último minuto de jogo. O Palmeiras sobrou no aspecto técnico, no aspecto tático, no aspecto físico. Em todos os aspectos o Palmeiras sobrou. E principalmente esse último não era para o Palmeiras ter sido superior ao Vasco. O Palmeiras ficou na Colômbia de terça-noite até sexta-feira de manhã. O Palmeiras chegou em São Paulo às 19 horas de sexta-feira. Fez apenas um treino antes de enfrentar o Vasco. Tudo bem que é uma equipe bem montada, uma equipe que já se conhece dentro de campo. Tudo bem ser superior no aspecto técnico e tático por ter melhores jogadores, mas no aspecto físico, sobrar fisicamente contra o Vasco aos 90 minutos, aos 45 do segundo tempo, isso não poderia estar acontecendo. A partir dos 30 minutos, o Vasco era para ter engolido fisicamente essa equipe do Palmeiras, devido a tudo que aconteceu nesses últimos dias. E no aspecto tático também. O Vasco era para ter sido superior. O Vasco ficou 5 dias dessa semana se preparando para enfrentar a equipe do Palmeiras. Parece que o Vasco foi a São Paulo buscar o empate, e não é ruim buscar o empate em São Paulo. É muito difícil jogar contra o Palmeiras em São Paulo. Mas, na minha opinião, o Vasco, a partir do momento que toma o gol, não mudou a estratégia. O Vasco toma o gol e segue exatamente com a mesma estratégia quando o placar estava 0-0. O Vasco não partiu para cima, o Vasco não tentou buscar o empate, o Vasco, após levar o gol, não levou sequer nenhum perigo ao gol do Everton. Isso não está certo. A partir do momento que o Vasco leva o gol, era pro Vasco partir para cima do Palmeiras. Era pro Vasco tentar de todas as formas trazer um empate pro Rio de Janeiro, trazer um ponto pro Rio. Principalmente pela rodada. Eu falei com vocês no Acorda Vascão de hoje, falei com vocês no Boa Noite Gigante de ontem. Essa rodada, se o Vasco consegue arrancar 3 pontos do Palmeiras, o Vasco não cairia. E se conseguisse arrancar 1 ponto do Palmeiras, seria essencial. Porque o Bahia, que hoje tem 21, está perto do Vasco, perdeu a sua partida. Porque o Santos, que é o time que está mais perto do Vasco, acima do Gigante da Colina, perdeu a sua partida para o Grêmio. O Goiás, se eu não me engano, empatou contra a equipe do Corinthians na Arena. O Coritiba perdeu a sua partida para o Fortaleza. Ou seja, todos os adversários diretos do Vasco da Gama, em exceção, né, do América Mineiro, que conquistou a vitória contra o São Paulo nessa tarde, não conseguiu vencer. Então o empate do Vasco da Gama hoje contra o Palmeiras seria essencial. Vai diminuir a sua vantagem de 5 para o primeiro time fora da zona para 4 e com um jogo a menos. E tendo um confronto direto contra o próprio Bahia na semana que vem em Salvador, além de chegar com moral. O Vasco teria empatado com o Palmeiras dentro de casa, mas não foi assim. O Vasco hoje foi um time completamente apático. Por quê? Por que essa apatia do Vasco hoje contra o Palmeiras? Porque viu o Palmeiras dando de 4 no Deportivo Pereira e ficou com medo? Não sei, isso pode acontecer. Foi uma estratégia utilizada pelo Ramon Rio Dias? Não sei. Isso pode também acontecer. Mas hoje o jogo do Vasco não foi bom. Hoje o jogo do Vasco foi muito pior do que a última partida contra o Atlético. Foi muito pior do que o jogo contra o Grêmio. E foi muito pior do que um jogo tão difícil quanto.
que era contra o Red Bull Bragantino, jogando também em São Paulo. Por que o Vasco não foi mais ofensivo? Por que o Vasco não tentou mais? Fica essa dúvida. E infelizmente os atletas que entraram no segundo tempo também não surtiram efeito nenhum. Orellana, mais uma vez, muito mal. Tá explicado porque o Serginho é entre os titulares hoje. Falta muito ainda pro Orellano para se tornar um jogador importante para esse elenco do Vasco. Gabriel Peck, uma das piores partidas do Peck nessa temporada. E a partir daí a gente começa a observar como o Peck é fundamental para o sistema ofensivo do Vasco. Porque a partir do momento que o nosso atacante não produz, o Vasco também não consegue produzir ofensivamente. O Peck hoje se tornou uma peça essencial para o sistema ofensivo do Vasco. E os atletas que entraram, como a gente falou, não foi bem. Alex Teixeira não foi bem. O Pumita teve pouquinho tempo também, mas não conseguiu corresponder. O Sebastião Ferreira, não vou nem conseguir dar uma nota não, né? Mas nem vou conseguir avaliar esses dois atletas, mas não surtiram efeito. Maicon muito mal na zaga, muito mal. O Vasco caiu muito de produção nesse primeiro toque com Gary Medel e Léo na saída de bola, com a entrada do Maicon no lugar do Léo. Caiu muito de produção essa primeira saída de bola. E infelizmente não conquistamos esse ponto que seria essencial, importantíssimo contra o Palmeiras e São Paulo. Agora o próximo jogo é contra a equipe do Bahia, lá na Arena Fonte Nova no próximo final de semana. É jogo quente, é jogo complicado, é jogo difícil. A Arena Fonte Nova vai estar lotada. Pressão gigante que o Vasco enfrentará em Salvador. Mas é conquistar pelo menos um pontinho lá, que além de conquistar um ponto, breca também a equipe do Bahia. Já sobre a arbitragem, a gente está sempre observando, e agora há pouco, comentarista de arbitragem, PC de Oliveira, Paulo César de Oliveira, no Premier discordou da anulação do gol do Vasco. Segundo o próprio PC de Oliveira, que é um ex-árbitro, hoje que não está mais em atividade, que sempre nós vascaínos reclamamos da sua postura quanto ao Vasco da Gama, ele mesmo disse que a anulação do gol foi errada. Segundo o PC de Oliveira, ele disse que o Richard Rios tem a posse, então não pode considerar como um desvio, e ele inicia uma nova jogada. Depois do corte do Richard Rios, tudo que ocorreu antes é desconsiderado. Foi o que eu coloquei nas minhas redes sociais. O gol do Paulinho Paula foi legal porque começa uma nova jogada. A bola é cruzada, nesse cruzamento o Veguete cabeceia, a partir daí a linha do VAR é traçada, e eu não consegui compreender também esse traçamento da linha do VAR, não entendi, mas foi considerado um impedimento. E aí a bola circula, há um primeiro corte do Richard Rios, a bola volta para a entrada da área e é um corte de cabeça. Ou seja, a jogada zera completamente, a bola muda de direção. Uma coisa seria se o Veguete cabeceia, dá um rebote e o Vasco faz o gol no rebote. Não foi isso que aconteceu. A bola teve um corte, desse primeiro corte do Richard Rios, outro atleta chega e cabeceia para fora e a bola sobra lá quase no meio campo pro Paulinho ter o meio campo todo livre para carregar e chutar. É nitidamente uma nova jogada. O Vasco abriria 1-0 no placar, conseguiria sair com o resultado à frente, fechando a casinha, dificilmente o Palmeiras conseguiria fazer um gol no Vasco. Porque a gente sabe, o Vasco taticamente, a gente olhando por esse aspecto mais defensivo, conseguiu se defender. O Palmeiras pouco levou perigo ao gol do Léo Jardim, porque defensivamente o Vasco conseguiu cumprir a sua função. O problema foi ofensivamente. Talvez, se tivéssemos nesse gol do Paulinho Paula feito o gol, a situação poderia ter sido diferente, porque hoje ficou nítido também que o Vasco foi para jogar por uma bola. A bola que conseguiu, a bola que foi tão esperada, a bola em que o Vasco treinou toda semana, foi por água abaixo em mais um erro dessa arbitragem contra o Vasco da Gama. A pergunta que eu faço é, até quando tantos erros assim? Até quando tantos critérios invertidos? 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo, com o VAR em ação. No Maracanã, o juiz teve a audácia de no primeiro tempo dar 8 minutos de acréscimo. Por quê? Ontem, lá no Maracanã, no jogo contra o Flamengo, o juiz deu 12 minutos de acréscimo pro Flamengo. Por quê? Por que esse critério tão diferente? Todas as substituições foram utilizadas no segundo tempo. Teve lesão, teve Dudu saindo, se eu não me engano saiu na segunda etapa ou na primeira, não consigo me recordar, mas teve Léo Jardim caindo nos acréscimos, teve cera pra caramba. Por que tanto critério utilizado de forma diferente com o Vasco da Gama? É o que eu gostaria simplesmente de saber. O porquê tanto critério de formas diferentes quando se trata de Vasco. Gol legal. Para mim também, gol legal, que infelizmente o Vasco novamente foi prejudicado pela arbitragem. A pergunta que eu faço é,
até quando essa palhaçada com o Clube de Regatas Vasco da Gama. É difícil, torcedor? Não é fácil não. E é como eu sempre falo aqui no canal. É assim, era assim ontem, é assim hoje e sempre será. Para o torcedor vascaíno é contra tudo e contra todos. Mais um absurdo que aconteceu dessa vez no Allianz Parque. É isso, né, Abel? Hoje você não chora na coletiva, né? Hoje você fica pianinho porque você foi favorecido pela arbitragem. Uma vergonha o que aconteceu e o Vasco acabou de também se pronunciar dizendo que vai apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. Foi assim com o Daronco, foi assim na última partida contra o Atlético Mineiro e está sendo assim contra o Palmeiras. Querem rebaixar o Vasco novamente, né? Vocês querem rebaixar o Vasco. Mas vamos que vamos. Amanhã a gente traz com mais detalhes aí o que aconteceu, falaremos mais a fundo sobre esse lance, que é um absurdo o que acontece com essa arbitragem do futebol brasileiro com o Vasco. A arbitragem já é ruim, mas há uma perseguição nítida dentro da confederação com relação ao Vasco. Querem colocar o Vasco na Série B, sabem como o Vasco é um clube que traz público para a segunda divisão e querem colocar, infelizmente, o Gigante da Colina novamente nessa competição. Mas não irão colocar, não irão colocar. Assim como terminou, a torcida do Vasco que foi a São Paulo cantar para o Gigante da Colina, é dessa maneira que eu também encerro esse pós-jogo do Gigante. O Vasco é o time da virada. E semana que vem tem Vasco e Bahia na Arena Fonte Nova. Vambora, rapaziada. Esse foi o pós-jogo do Gigante. Se inscrevam, compartilhem no nosso canal. E amanhã às 7 estamos aqui para trazer mais detalhes sobre, infelizmente, esse absurdo que aconteceu em São Paulo.